porque ele é menor, né? O P, sempre a mobilidade requer, para a mesma resistência, um transistor maior. Aí ele vai ser maior, tá? E o grande problema do NMOS, do LDO, por isso que é tão, o linear, eu faço aqui o linearzinho, funcionou. Coloque um VCVS aqui, VCVS, um transistor, aí esse transistor tem que ter a capacidade de pegar essa corrente, depende da corrente, se eu quiser 1 mA, ele tem que ter uma capacidade e um certo IDS, o repetidor está pronto, está funcionando. Só que esse cara, essa impedância aqui, o Z-out, é uma impedância alta, polo 1 sobre RC. Claro que vai ter uma capacitância aqui, que eu já vou falar, mas esse cara aqui, meu polo é baixo, polo dominante. Tem um polo aqui também, o polo do amplificador, que também é dominante, pode ter 2 polos dominantes e o sistema ser instável, tá? O que é que eu faço aí? Olha lá. Ele tem o PES device, o divisor resistivo, feedback. E o C-out é para quê? Se eu tiver a carga transicionar rápido, tem um degrau, um microprocessador, ligou, saiu de 0 para rápido. Esse loop não vai ser tão rápido, assim, coisa de nanosegundos. Quem que vai ter que segurar isso? Esse capacitor. Ele segura, I é igual a CdV/dt. Por isso que esse cara tem que ser grande para segurar. Aí depois ele loop e vai. Então, se eu tenho aqui um transiente, tanto nesse quanto no outro, né? Um transiente, I sobre C, dV/dt. Transicionei para 1 mil. O seu V-out vai cair. Tá? Se eu não tiver nada, ele vai cair para 0. Depois ele vai subindo. Só que esse capacitor, I sobre C dV/dt, ele pode vir o V-out aqui, ele cai e depois ele recupera. Mas ele não deixa cair tanto. Aí o loop recupera. Então, esse capacitor tem que ser grande. Para ele, né, depende do degrau de corrente que você tem. Tá bom? O que é o dropout region? Aqui não confunda o linear region, não quer dizer que é o linear de triodo. É o linear, região do regulador linear. Está todo mundo contínuo. Nesse caso, o MP está em saturação. Está bonitinho, está em saturação lá, está fornecendo corrente. Ele reage linearmente, né? A carga e o VIN tem pouco impacto no V-out, o V-out vai ficar bem regulado, tá? Só que à medida que eu vou caindo o VIN, que é esse carinha aqui, à medida que o VIN vai caindo, o que vai acontecer? Chega no ponto que o VDS fica menor que o VDS-SAT, ele sai da região linear, região de triodo, e vai deixar de ser regulado. Isso daí, dropout median. Eu quero que seja, aí claro que depois abaixou, aí o LDO desliga, né? Ele desligou. Tem uma tensão VDO. O que é esse VDO? Aqui está escrito, ó, I load vezes o R resultado, que é exatamente a tensão. Ele ficou a queda de tensão no PES device. Eu quero que seja o menor possível essa tensão de região de dropout. Porque eu quero que ele esteja em saturação o maior tempo possível. O que é isso de saturação? É o VDS-SAT. Eu quero que o meu VDS-SAT seja o menor possível para que ele mantenha mais tempo em saturação, mesmo eu diminuindo o VIN.
Né? O Vout está fixo, eu não estou mudando o dreno, estou mudando o source. Então eu quero que essa tensão aqui dropout seja a mais curta possível. Tá? Por isso que chama dropout. Pode falar. Então quando você falou que o VDO ele tem que ser o menor possível, aí para isso você tem que ter o menor VDSAT possível? Isso, vamos lá. Boa. É o seguinte. Se o MP, chama isso daqui de MP, tiver em saturação, aqui vai ser um amplificador de um estágio, aqui vai ser um outro amplificador, tá? Com esse GM e essa resistência, tá? Então eu tenho um amplificador total, é o amplificador 1 vezes o amplificador 2, que é GM, MP vezes ROut. Tá? É um amplificador common source com carga resistiva. E uma coisa, quando ele está em saturação, eu tenho esse valor aqui GDS, né, que é 1 sobre RDS. Eu não tenho o R-on, que é o R-on do grandes sinais, que tem pequenos sinais, ele é diferente do RDS. Esse daqui é grandes sinais, esse daqui é pequenos sinais. É diferente do ganho. Ao passo que, quando ele está em triodo, o A2 cai, o ganho cai, né? Porque em triodo ele vai ficar ruim. Eu já vou perder um pouco de realimentação, mas outra coisa, aqui no triodo, o transistor ele é o quê? Ele é uma resistência. Lembra lá? Em saturação, a fonte corrente, em triodo é uma resistência. É uma resistência. E aí ele fica o RDS, que é o R1. RDS 1 dele. E toda a corrente que passar aqui agora vai ser, né, o VDS aqui, que é o VDO, é o RDS1 vezes a corrente. Aqui eu estou tendo alguns problemas, né? Não estou realimentando e eu estou tendo uma perda ôhmica. Eu estou agora considerando como resistor. Então estou perdendo potência na chave, além dele não ficar regulado, tá? Que é esse VDO aí. Ele vai ter a tensão regulada era para ser de 3 volts. Como eu tenho um resistor no linear, o que vai ser? Vai ser agora Vout vai ser igual a Vin menos VRDS1. Queda de tensão no resistor. Antes ele estava regulando. O Vin aqui não importa, ele estava Vout. Agora ele tem essa queda de tensão no resistor. Essa tensão que RDO aqui, essa é a diferença do Vin para a tensão do Vout que eu tenho. Tá? Ele não vai ficar constante, ele vai ter uma perda de regulação, que é por conta do resistor. Tá? Eu quero que essa região seja a menor possível, ou seja, eu quero que ele regule o máximo antes dele desligar. Por isso que tem que ser low dropout region. É o regulador low dropout. Eu não quero operar na região dropout, eu quero que seja o menor possível. Exemplo, eu quero que aqui esteja 3 volts e ele esteja regulando 2.8. O que quer dizer? Que o VDS, né, vai ser de 0,2.
tem que ser ainda maior que o VDS-SAT. O VDS-SAT tem que ser menor do que isso. Entendeu? Para ele estar em saturação. Não quero que ele entre em triodo. Tranquilo? E tem um complicador ainda mais. Se ele entra em triodo, eu mudo completamente a minha compensação. Aí o circuito pode ficar instável. Tá? Então não quero que ele entre em triodo. Tá? Olha lá, dropout region, né? Ele entra em triodo e ele comporta como uma chave. E vamos aqui, Vout é menor do que VIN por conta da resistência 1, tá? Bom resistor, né? Certo? Então, o que vocês vão fazer agora, né? No feriado? Vamos fazer isso daqui, tá? Colocar um amplificador, fazer um amplificadorzinho, que lá que a gente viu, pode ser um estágio, pode ser o folded cascode. O de 2 estágios a gente não viu ainda não, né? Para compensar o Miller. Não, né? A gente vai ver ainda, tá? Mas é bom já fazer porque a gente já vê o 2 estágios e compara. Mas o folded cascode você já viu, né? Então já faz. Aí o que vocês têm que fazer no projeto? É fazer um amplificador, dimensionar a chave, que tem tudo a ver com a carga, né? E esse dropout region, que é esse BDS, esse cara aqui é só o VRF, que a gente vai gerar do bandgap, né? E a capacitância, tá? Que a capacitância tem tudo a ver com a retenção, tá? Para fazer a análise de performance, tem a acurácia do offset, não pode ser um ganho muito pequeno, senão vai ter diferença do VRF aqui para o feedback, offset, o erro de ganho, power supply rejection, né? Quanto que o regulador vai rejeitar ruído do VIN, line regulation, quanto que o Vout muda com variações pequenas de VIN. Então, se eu mudar o VIN para 4, para 3, o que acontece com o Vout? Tem que manter muito próximo de que eu quero. Load regulation é a mesma coisa, só que mudando a corrente. Eu tenho a corrente 0, tem a corrente de 1 milho em steady state, parado. Tem um load dump, que é transições rápidas do iLoad, que isso acontece nos circuitos. Loop frequency bandwidth, slew rate, e o bandwidth delay, que é do capacitor. Se eu coloco um capacitor muito grande, ele vai ficar lento, né? Você já coloca um capacitor aqui grande, na saída, naturalmente o loop vai ficar lento também. Então dessa transição. E aqui está algum desses efeitos. Quando eu transiciono aqui o meu iLoad, olha só, minha corrente ela está subindo, depois descendo. Aqui está o meu Vout regulado. O que ele vai acontecer? Primeiro vai ter uma queda, isso é dado pelo load dump, que tem tudo a ver com o capacitor, ele cai, depois ele vai recuperar, isso daqui tem tudo a ver da banda, quanto tempo que ele vai recuperar, tem a ver o slew rate do loop e a banda. Na prática ele tinha que recuperar no Vout. Se ele não recuperou no Vout, é o load regulation. Se eu tinha 0 de carga, agora tem, sei lá, 1 milho, era para ser o Vout. Qualquer diferença, então é o load regulation, né? Porque é no transiente.
E mesma coisa no ao contrário, no iLoad. Se eu abaixo, o meu Vout vai subir, aí depois ele tenta voltar, e depois tem um slew rate para ele voltar. Tá? A gente vai ver essa queda aqui. Por quê? Esse carinha aqui, ele muda o VG para fornecer corrente, certo? Para carregar. Para carregar o capacitor. Eu quero carregar a corrente. Se eu tenho um transiente aqui, né? Eu quero carregar. E para descarregar? Se a minha tensão subiu, eu quero descarregar. Quem vai descarregar? Esse cara não puxa, né? Quem vai descarregar? O capacitor. Tem aqui um capacitor. Minha tensão está acima, né? Minha tensão subiu, ó. Ela subiu do que o Vout, porque teve uma queda. Não adianta, já vou deixar de parar de fornecer corrente, porque está a tensão acima. Quem que vai descarregar? Ou é a própria carga, ou é esse divisor resistivo. Por isso que ele fica com essa característica, bem mais lenta aqui, na volta. Tá? Tem até uma simulação que eu fiz aí, deixa eu ver. Tá, depois a gente vê. Na frente tem algumas coisas. Então. Cadê eu? Ah, tá. Então, o que acontece, né? Tem alguns efeitos. É o seguinte: um high power system, se eu tenho uma corrente grande, aqui está 1 ampere, mas isso é exagerado, mas alguns miliamperes ou vários microamperes, é importante usar switching regulator. Para low power, usar capacitor. Tem a compensação de fora, que a gente vai fazer primeiro, output compensator, que é off-chip capacitor. Eu tenho microfarads, o capacitor de microfarads. Aqui está boa transient response, tá? Transistor off-chip. Posso ter uma compensação externa sem o capacitor interno, sem capacitor externo. Chama capacitor less. Small on-chip capacitor. Eu coloco o capacitor interno. É na ordem de picofarads. Ele tem um baixo custo e pequena área, porque está tudo dentro do chip. Eu não preciso ter um pad e colocar um capacitor na minha placa. Tá? Então, isso que é importante. E o ele deu aí low power, que é para essa parte aqui. Professor, Oi? esse capacitor laser, ele não driva não, né? O quê? Corrente. Não, ele vai ter um capacitor para segurar isso. O capacitor sempre é para segurar esse load dump aqui. Não, a topologia sem capacitor que está vindo direito. Esse daqui é off-chip. Não, da direita. Da direita? O capacitor. Não, mas não é que é capacitor less. Ele tem um capacitor interno. Sim, Sem mas pico. é muito pequeno. É 100 picofarad. Então, aí ele não tem propriedade de drivar. Muita corrente. Aí qual que é a definição? Depende do seu degrau de corrente. O I igual a C dV dt. Se eu tenho uma corrente de 1 miliampere, eu quero um dV dt de 500 mili, que eu quero que ele caia 500 mili. Não, entendeu? 500 mili em 1 microsegundo. Vou calcular a capacitância. Certo? Eu queria que fosse agora 50 mili. Vou calcular a capacitância vai ficar maior.
quero aqui agora 100 mA. A capacitância vai ficar maior. Tá? A capacitância vai ser... Capacitância é a carga e load, o degrau, né, o step, dividido por dV vezes dt. Não é isso? É. Isso. Aí para estar embaixo do degrau de corrente, Tem que ter um capacitor grande. Então, se eu quero, ó, eu tenho uma aplicação que eu tenho um postulado degrau gigante, tem que ter um capacitor externo, porque eu vou precisar de uma capacitância muito grande. Ah, eu tenho aplicação, é o que, por isso que a gente está fazendo 2. Ah, eu tenho para alimentar o VDD do todo o circuito. Opa, então pode ser que eu tenha uma corrente muito grande. Talvez um capacitor externo. Quero alimentar só o conversor AD. Que é aquilo lá, fazer o regulator e o conversor AD, para ficar bem sem ruído. O conversor AD pode ser que o consumo é muito pequeno. Posso ter o capacitor interno. Tá bom? Por isso que tem que ter esses 2 LDOs. Tá? Naquele slide lá que eu implementei, eu estava implementando até o capacitor interno para o VDD. Até tem lá depois no final lá do slide, vocês vão ver. Coloquei o capacitor de 100 pico. O que estava acontecendo com o VDD do chip, com o chaveamento? Ele estava caindo. Falei, opa, não vai dar para fazer o capacitor interno, então vai ter que ser externo. Aí ele ficou... Esse carinha aqui. Professor, Oi? na topologia que o senhor tinha comentado para a gente implementar, Tá. o senhor comentou que seria a topologia OK. Aí no caso seria capacitor interno e externo? Então, aí tem a compensação, vocês vão tentar ver os dois. Deixa eu só rapidinho. Aqui, com o capacitor interno. Olha o VDD, o jeito que ficou. Ele ficou caindo. Ele caía e recuperava. Mas ficava esse ruidão aqui. Imagina colocar isso dentro do chip, né? Pode dar outros problemas. O V-out estava ok, estava regulado, mas o VDD de todo mundo estava esse chaveado. Colocando aqui, ó, ele ficava essa quedinha aqui, ó, tá vendo? Sem pico interno. Olha lá, ele caía para... Beleza, que eu não peguei atenção aqui, mas ele caía muito, quase próximo de zero. Aí voltava. Quando eu coloquei o externo, 10 micro, né, mudei a compensação, ele ficou muito preciso. Aqui ficou variação, aqui ó, 2.8, ele fica chaveando, só que a variação é 92 microvolt. É muito, quase que não veio perceptível para todo mundo. Tá bom? O que é importante, né? Existe aplicação, quem perguntou? Existe aplicações que é o seguinte, chamado unconditional stable, que às vezes, e acontece, eu quero uma corrente, às vezes a corrente alta, então tem que ter o capacitor externo. Não quero, a minha aplicação agora vai ser corrente baixa. Em vez de mudar o sistema inteiro, eu só não conecto o capacitor externo, já tem um capacitor interno lá. Então ele fica muito melhor, fica uma coisa muito mais modular? E configurável, que fala, tá aqui o seu LDO. Você quer ter mais pressão, você vai ter que puxar mais corrente na sua aplicação? Então é recomendável colocar um capacitor externo. Não quero? Não precisa conectar, já tem um capacitor interno lá. Isso que é chamado os dois, unconditional stable. Tá bom? Aí, para a gente fechar, o que vocês já vão fazer para o feriado? Aqui, basicamente isso daqui, um resistor, amplificador,
Tem o capacitor externo, a gente vai começar com o capacitor externo, todo mundo. O capacitor externo, cerâmico, eletrolítico, SMDzinho, né? Ele sempre tem um resistor em série, que é o ESR, tá? Ele sempre tem esse resistorzinho em série do seu circuito. Esse TC dele é bem pequenininho, né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão implementar esse circuito, vai ver aqui bonitinho, né? Vai ver a potência que você queria lá, descer, está tudo muito bonitinho. Só que o que está acontecendo com a C? Você vai ver, primeiro aqui eu peguei o R1, o ganho, que é o polo do meu amplificador, está aqui, vi o amplificador, fiz um amplificador Mequetrefe, 60 dB, mudei, né? Fiz uma tensão mudando de 1 para 3.3, ver qual que é o meu dropout, né? O que é a minha região ali, o que está em saturação, o que está linear, está mantendo 2.2, né? Até que tensão, até chegando aqui 2.5, até chegando 2.5, depois ele acompanha, mas tem a região ali de dropout. Tem isso aqui que eu falei, o externo ou o interno, tá? E o que muda é a compensação. Se eu pegar esse cara aqui, externo, eu tenho um polo dominante, polo muito em baixa frequência, porque eu estou com 10 microfarads. Só que o meu amplificador também tem um polo, na verdade, o polo 120K, ele está aqui. O meu produto ganho banda está 100K. O que acontece esse cara? Ele está com a margem de fase baixa, tá? 38 aqui. Tá quase, poderia melhorar a margem de fase, tá? Mostrar um pouquinho depois a gente fala. Se eu pegar o 100 pico, capacitor less, a minha margem de fase está muito próximo de zero. Por quê? Porque de certa forma o produto ganho banda é muito maior. Então ele vai estar ali, ó, meu produto ganho banda, minha fase já caiu 180 graus. Vocês vão tentar fazer isso daqui, mostrar um ou outro, depois para a gente mostrar a compensação. Como a gente compensa e melhora, tá? Aí a gente vai mostrar uma análise, deixa eu ver aqui, de compensação, né, do capacitor externo, que é baseado no resistor, ESR, e o outro capacitor interno, que é uma outra compensação. Tá bom? Cada um tem suas limitações. Mas antes de mais nada, feriado, implementar isso daqui. Esses dois, é o mesmo circuito, só que um capacitor microfarad e o outro picofarad. Já coloca aí 10 micro e 100 pico. E vai vendo o loop, né? A resposta do loop. Para a gente compensar os dois. Tranquilo? Tranquilo? Façam isso, tá? Que vocês não vê a dificuldade, mas você vai colocar um negócio aqui, ó. Olha que bonitinho. Você colocou, viu o operating point. Aqui no meu caso estava um VRF de 1 volt, que eu peguei do bandgap, né? Se for 1.2, se for. O meu Vout está 2.8, tá 2.6, né? Aqui tá regulando bonitinho 2.5, tá? Vejo lá o meu, ó o meu VDS SAT aqui, 123 mil. Então VDS 200 mil está em saturação, 150 mil está em saturação. Abaixo disso ele está na região de triodo. Tranquilo? Defino a chave, né, para uma determinada corrente. Qual corrente a gente vai colocar? Vamos colocar aí até 1 mA, tá? Tem já a especificação da LDO lá naquele slide lá, já pode olhar a
especificação da LDO. Tá bom? Tranquilo? Valeu. Fala aí quanto tá o Fluminense. Ah, não vi. São 1 a 0 pro Bahia. Bahia.